E assim, eu olhava para ela e falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Sabe assim, Nossa, que quando você tem gracinha. uma coisa que você se identifica, você fala, nossa, que legal, né? Assim, ter uma mulher, assim, uma referência e tal. E eu sempre tive. E aí, mulherada, vamos começar mais um Roda de Saia e hoje a gente vai falar sobre pesquisa de clima, como melhorar o clima. É importante a gente entender de fato o que é esse tal desse clima aí que a gente consegue ver pesquisas dentro da empresa, né? Tem premiações, né, da Great Place to Work. Então hoje a gente vai descobrir, a gente vai ter uma aula, na verdade, aqui, gente. Uma aula com uma convidada nossa sobre como a gente pode usufruir dessas pesquisas de clima, como que a gente pode melhorar o clima aí dentro da sua empresa, dentro da sua equipe. Então, o programa de hoje realmente tá fera, né, Ju? Tá demais, Jaque. Tô ansiosa aqui, já tô com meu caderninho na mão, porque olha, mulherada, se eu puder dar uma sugestão para vocês, corre, pega o caderninho e a caneta, porque tenho certeza que daqui hoje vão sair várias dicas legais aqui, várias dicas importantíssimas, ricas para vocês poderem se autodesenvolver com certeza e desenvolver a equipe de vocês. E já vou falar também, antes da gente começar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo, compartilha esse vídeo, corre lá, compartilha com todo mundo e deixa aqui embaixo também os seus comentários o que você quer ouvir da gente aqui no Roda de Saia. Então vou apresentar a nossa convidada especialíssima, Dirce. Seja muito bem-vinda à Roda de Saia, se apresenta para a gente, para a mulherada que está assistindo a gente aqui. Boa tarde, Júlia, boa tarde, Jaque. Eu sou a Dirce Vassimon, trabalho há alguns anos com a área de recursos humanos, muitos anos de forma generalista, né? E nos últimos anos com a minha consultoria de RH, desenvolvendo alguns trabalhos para empresas, dentre eles o trabalho de pesquisa de clima organizacional, que eu acho que é o nosso foco de hoje, pelo que me informaram, né? E então eu estou à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Estou aqui, espero atender a todas as perguntas e que seja satisfatório, né? Mas é isso. Alguma coisa mais vocês querem saber de mim? Olha, a gente vai saber muita coisa de você e eu não tenho dúvida que vai ser super satisfatório, né? A mulherada, depois vocês colocam aqui nos comentários, né? O que vocês acharam? Com certeza todo mundo vai amar, porque a gente estava tendo um bate-papo aqui nos bastidores e eu fiquei babando, né, na Dirce, no quanto que ela tem aí de bagagem. E eu acho que, para começar, né, Dirce, acho que as pessoas devem estar se perguntando assim, né? Poxa, mas o que é essa tal de pesquisa de clima? O que é esse clima? Né? Como melhorar esse clima? Assim, acho que a gente podia desmistificar um pouco, porque fica um pouco, às vezes, como que falaria? RHZs, né? Fica muito no termo da área de recursos humanos. Então, eu disse assim, falando muito de forma... didático, né? Muito didático, você quer dizer. Tipo, muito assim, quem é da área de RH costuma falar isso de forma mais fácil, mas quem não é, que a mulherada que está assistindo a gente, tem muita gente, né, que não é. Então, Dir, se você pudesse assim falar para a gente, desmistificando um pouco, né, do que é clima, né, como melhorar o clima, enfim, se você pudesse fazer um resumo assim do que é na tua visão, né, que ficaria fácil aqui para todo mundo entender o que é esse tal desse clima, você pode falar para a gente? Claro, claro. Então, o clima, na verdade, todas as empresas sofrem de uma forma ou de outra com alguns problemas de clima interno, né? E o que é o clima? O clima é a percepção de todos os funcionários, uma percepção coletiva, né, dos funcionários dentro de uma empresa com relação à cultura, os valores da empresa, processos, né, visão, missão, enfim. E eu sou muito categórica para dizer que toda empresa, quando inicia os primeiros passos, ela deveria formar já a sua missão, visão e valores daquilo que ela pretende com aquela empresa, ou seja, para onde ela quer levar aquela empresa, aonde aquela empresa tem que chegar. Então, eu acho que a primeira coisa para você ter colaboradores engajados com o mesmo objetivo que aquela empresa tem, eu acho que você tem que ter esses três pontos que para mim são fundamentais: visão, valores e missão.
Eu acho que a partir disso você já dá uma identidade para a empresa, e aqueles que entram dentro de uma empresa já sabem também, os colaboradores, no caso, já têm bem definidos os seus objetivos, ou seja, os objetivos dentro da empresa. Cada um, claro, vai ter os objetivos definidos em suas áreas correspondentes, mas ele já tem uma visão dos objetivos daquela empresa, para onde aquela empresa está indo. Agora, o que acontece com o clima? O clima interno, ele é pautado, assim, por amizade, por conhecimento da empresa, por respeito aos valores da empresa, por amor à empresa, e tem uma série de fatores, né, que se pautam para que as pessoas, para que uma empresa dê certo, para que uma empresa tenha na sua rota um bom caminho. O que acontece? Quando é que entra o clima? O clima é o seguinte, é quando um gestor, um presidente, gestores de áreas, no caso, quando a empresa é muito grande, notam que alguma coisa não está bem. Aquela empresa tem um turnover muito elevado, ou seja, o concorrente está roubando os seus funcionários, muita, como é que se diz, impontualidade por parte dos funcionários, assiduidade está comprometida. Peraí, então alguma coisa está errado. O que tem de errado aqui? A empresa não está, peraí. É quando a empresa, quando o gestor ali para e fala, peraí, tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar aí, o que é? É onde está, todo mundo vai falar, é o clima não está legal, o clima tem alguma coisa de errado com o clima. E para o clima estar errado, o que está de errado dentro do clima, né? É nesse momento que normalmente se chama um profissional para fazer um diagnóstico da empresa, tá? Por que eu falo que se chama um profissional externo? O profissional interno, por exemplo, vamos falar de grandes empresas que têm um RH muito bem estruturado e têm pessoas com potenciais para conduzir, claro, uma pesquisa de clima interno. Ainda assim, eu acho que hoje em dia as empresas com uma mente mais aberta, e desde que os funcionários tenham uma mente mais aberta, pode fazer isso. Mas aí eu ainda acredito no funcionário, no consultor externo, para ele ir dentro daquela empresa, fazer um diagnóstico do que está acontecendo, e daí, então, começar a fazer realmente uma pesquisa de clima, montar uma pesquisa de clima, não fazer, montar, estruturar uma pesquisa de clima junto aos funcionários dentro da empresa. Ok, já entendi o que é um pouco ali o clima organizacional, a importância de ter bem traçado, né, visão, missão e valores, né, e estar com o meu time engajado nesse sentido, né, alinhado nesse sentido. Agora, eu queria entender, assim, Dirce, você que tem uma experiência, uma vasta experiência em RH, nesse sentido ainda, principalmente de clima organizacional, você aplicou uma pesquisa de clima em determinada empresa e com aquele resultado, quais são, assim, os principais, assim, durante toda a sua vivência, a sua experiência, assim, os principais pontos, se a gente pudesse dar dica para a mulherada que está assistindo a gente, para as líderes que estão assistindo a gente, como que a gente poderia, se é que existe uma bula, né, ou dicas para se dar, para melhorar o clima? Quais são as ações e as dicas que você poderia dar para melhorar esse clima dentro da companhia? Olha, Júlia e Jaque, é o seguinte, quando eu estava pegando lá o gancho do que eu estava falando, quando se sente alguma irregularidade dentro de uma empresa, então se chama alguém para fazer um diagnóstico. Essa pessoa que entra dentro de uma empresa para fazer um diagnóstico, não existe uma fórmula, não existe uma regra que todas as empresas têm o mesmo problema, não. É para isso que é importante, por isso que é importante sentar, se um profissional sentar junto com o gestor daquela empresa
e verificar, fazer um levantamento do que está acontecendo dentro daquela empresa. O que você sente dentro dessa empresa? O que tem de irregular? Né? A tua qualidade está sendo afetada? Né? A produtividade está sendo afetada? Você está tendo muitos conflitos internos entre funcionários? Enfim, o que você está tendo aqui dentro da empresa? Com relação a esse levantamento, isso é do gestor lá em cima. Esse profissional que está de fora, com uma visão externa, ele ainda, para ter um diagnóstico preciso do que está acontecendo, ele obrigatoriamente tem que falar com outros gestores dentro da empresa, para sentir um pouquinho mais até a conduta do gestor, se também não está no problema da conduta do gestor. Tá? Então, tem muitas variáveis que podem acontecer e que podem gerar e afetar a saúde da empresa. Muita coisa. Por isso é importante o diagnóstico. Mas, enfim, simplificando, feito um diagnóstico do que é que aquela empresa tem de errado, então, essa pessoa vai montar uma pesquisa com base em toda aquela visão que ela teve, por exemplo, o gestor, ou então funcionários, porque ela também obrigatoriamente tem que conversar com alguns funcionários, para ver também a percepção do outro lado, não só da gerência, dos gestores. A partir desse momento, aí sim você pode montar uma pesquisa de clima baseado na realidade daquela empresa, não é da outra, não existe uma fórmula que você vai trazer de outra empresa e você vai montar a mesma pesquisa que você fez lá com o Zezinho da esquina, você vai fazer com o Joãozinho da outra esquina, não é. Não é, cada empresa tem a sua realidade. Por isso da importância de alguém sentar, que seja alguém de um RH interno, que seja alguém, um consultor externo, tem que fazer esse trabalho com o gestor mor, com gestores de áreas, com funcionários, para realmente sentir o que tem de errado ali e montar, então, sua pesquisa. Para ser um pouco ampla, abranja, inclusive, alguma coisa a mais que seja da sua percepção e que você acha que você viu que está faltando dentro daquela empresa. Abranja um pouquinho mais a tua pesquisa, aí você monta a pesquisa com perguntas de tudo aquilo que você viu ali dentro. Agora, um ponto fundamental que eu acho, assim, super, super importante. Algumas empresas já têm uma abertura com relação a funcionários, estamos falando dos dias de hoje, porque isso no passado não tinha mesmo, onde há uma confiança com relação a opiniões dentro de uma empresa. Tem empresas que dão essa abertura hoje em dia e dão essa confiança para o funcionário realmente relatar aquilo que ele está sentindo e aquilo que ele está passando dentro da empresa, sem que ele tenha receio de perder o emprego ou receio de perder algum benefício por conta de alguma liberalidade que ele venha a ter ali de falar, de expor algum ponto de vista dele. Mas eu sempre defendi de que sempre é bom ter um elemento externo para fazer a pesquisa de clima. Uma pessoa que tenha a visão externa, que não esteja vivendo o que está acontecendo dentro da empresa, que realmente faça um diagnóstico muito preciso, que vá conversar com todo mundo, nem que seja até com o faxineiro, mas converse, tenha uma percepção exata daquilo que rola dentro de uma empresa. A partir desse momento... É aquela pessoa que não está no olho do furacão, né? Exatamente. É aquela pessoa que não está envolvida com o problema, ela consegue ter esse olhar de fora, né? De fora. Imparcial, né? Imparcial, exatamente. Acho que isso é importante. E sabe que você falando sobre isso me veio assim, voltou aqui na cabeça, né, algumas coisas que eu já passei também de experiência, que a própria pesquisa de clima já é uma ação para a melhoria do clima. Se a gente for pensar, ela já é uma ação. Só que aí eu percebo que muitas empresas, inclusive algumas empresas que eu já trabalhei, multinacionais, acabam que cometem, às vezes, uma falha, que é fazer a pesquisa, apresentar o resultado, só que dali
parece que as ações, não que elas não são feitas, mas parece que elas não são mostradas. Né? Então, tem quem está lá, né, sem ser a alta diretoria, a pessoa não está enxergando que ela reclamou de tal coisa e está sendo feito algo para aquilo que às vezes não foi só a reclamação dela, claro, né, mas uma grande maioria. Então, Dirce, não sei se você percebeu isso na sua trajetória também, de que às vezes falta essa comunicação de, olha, estamos fazendo isso porque isso percebemos que não está legal, estamos fazendo isso. Eu percebo que as pessoas ficam, às vezes, um pouco insatisfeitas de que no próximo ano vai ter que preencher de novo aquela avaliação e vai falar, tá, mas para que adianta isso? Não muda nada. E não quer dizer que a empresa não esteja fazendo, mas eu sinto que às vezes falta essa comunicação, né? Você percebe isso? Sim. Com certeza, você está certíssima na tua abordagem, com certeza, isso acontece mesmo. Mas como eu estava dizendo, voltando àquilo, depois eu vou cruzar com a tua observação, na montagem de uma pesquisa, uma coisa que é fundamental é você ter uma reunião com os colaboradores, se não com todos, dependendo do porte da empresa, mas pelo menos com alguns que são importantes dentro de determinadas áreas, para você mostrar que aquela pesquisa vai ser extremamente confidencial, que os dados respondidos não vão ser manipulados internamente dentro da empresa, e sim por alguém que está fora. Ou seja, você é livre, leve e solto para comentar aquilo que você quiser, porque o seu nome não virá à tona. O resultado daquilo que você falar, ninguém dentro da empresa vai ficar sabendo. É só essa pessoa que está manipulando a pesquisa. Isso é um ponto fundamental para as pessoas serem mais sinceras e autênticas quando responderem as pesquisas e as perguntas todas. Por isso que eu falo sobre uma pessoa externa fazer. Apesar de que aquilo, com essa ressalva de que hoje em dia as empresas estão com uma liberdade maior junto aos seus colaboradores, algumas empresas, não todas, de darem essa liberdade de realmente ouvirem aquilo que está se passando com o funcionário, sem que o funcionário tenha medo de realmente expor a sua ideia, a sua vontade dentro da empresa. Mas se não houver essa cultura da liberdade, eu aconselho a pessoa pegar uma consultoria externa que vai manipular esses dados de uma forma muito confidencial e passar isso para os funcionários. Tenham liberdade de responder aquilo que vocês querem e sejam autênticos naquilo que vocês responderem. Então, com isso, você não fere a veracidade das respostas e a veracidade daquilo que do diagnóstico que você vai traçar no final. Você tinha me falado da manutenção. Vou chegar lá. Bom, no resultado de uma pesquisa, você viu lá uma série de reclamações. Então, na verdade, dependendo da empresa, você vê que a maioria dos funcionários estão insatisfeitos com o plano de carreira, ou seja, não existe plano de carreira dentro de uma empresa. Outros estão totalmente insatisfeitos com os benefícios que a empresa está oferecendo. Muitos, por incrível que pareça, gente, tem muita queixa de conduta de chefia, de gestão da chefia. Como fazer isso? Eu acho que é obrigação, pelo menos eu sempre trabalhei dessa maneira. Eu chegava com um plano de ações que a empresa precisaria fazer para sanar aquela insatisfação interna e melhorar o clima, de modo a melhorar a produtividade, de modo a melhorar a amistosidade entre funcionários, qualidade do trabalho, do serviço, o prazer de se ir trabalhar, que eu acho que é uma coisa super importante, você ter prazer de estar dentro da empresa todos os dias, né? Então, você chega com um plano de ação, e essas ações, não adianta você chegar num papel e você botar o trabalho, ele está pronto, o trabalho de pesquisa, pronto, olha, esse é o diagnóstico, tem que ser feito isso, virar as costas e ir embora.
Pelo menos eu, e acho que muita gente trabalha dessa maneira, ou mesmo dentro das empresas tem que ser feito dessa maneira. Vamos pôr time para que essas ações sejam implementadas, porque senão é o que você falou, daqui a um ano faz-se de novo uma pesquisa e nada é feito. Aí é infrutífero, aí não existe finalidade, não existe sentido numa pesquisa de clima organizacional. Se você não trabalhar em cima das ações, não implementar aquilo que é necessário, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. É um trabalho insano. Então, é super importante, o que você falou é super pertinente, trabalhar nas ações de melhoria para melhora do clima organizacional. Clima organizacional, eu acho assim, a cada 2 anos eu recomendo fazer uma pesquisa de clima, porque outros problemas podem vir à tona. Você sana, pode ser que você tenha um plano de ações e você monte aquele plano de ações e você realmente, ao longo de 6, 7 meses e até um ano, você implemente uma série de ações e que venham a satisfazer os funcionários. Mas pode crer que depois vão ter outros. Sim, os desafios são diários, né, Dirce? São diários, porque não para, eu acho que as coisas não param, a concorrência não para. Existem empresas concorrentes que vão tentar roubar o seu funcionário se você não tiver um bom clima dentro da empresa, com boas ações resolvidas, implementadas, bons programas de RH, tipo avaliação de desempenho. Tem uma série de coisas que você não pode parar nunca. É como eu falei, ao longo do ano, implementa uma série de coisas, mas depois outras virão. Né? Programas de recompensa até, né, Dirce? Isso, plano de valorização, bônus, né? Bônus anual por resultados satisfatórios. Tem muita coisa, gente. Uma empresa ela é dinâmica, e para que ela realmente tenha o futuro que ela se programou a ter lá no início, aquilo que eu falei sobre a missão, valores e visão, ou seja, de onde ela quer chegar e como ela quer chegar e com que qualidade ela quer chegar e com que receptividade no mercado ela quer chegar, ela precisa dos colaboradores estando sempre ali, atualizados em tudo, satisfeitos, trabalhando bem, trabalhando com vontade, trabalhando um outro ponto, treinamento. O que a gente pode também implementar de treinamento para formar os nossos colaboradores para que eles realmente deem retorno para a empresa que ela precisa. Né? Sintam-se valorizados, né? Exatamente. O termo é esse, valorizados. Você falando, Dirce, eu tô me lembrando aqui, eu tive contato com algumas empresas nesses últimos anos, prestando também consultoria, mais voltado para treinamento e desenvolvimento, e eu vejo assim, eu via muito a questão do seguinte: o clima, ele vem meio que de cima para baixo, né? Não sei se você vai concordar comigo. Uhum. Se o dono... Sim, com certeza. Não é? Se o dono que está ali no dia a dia, eu vou colocar dono assim numa empresa, vou colocar de pequeno porte, médio, pequeno porte, ele é o CEO, ele é o diretor de X, se ele ali já não traz isso no DNA, né? Esse clima gostoso e esse como é que eu posso dizer? É realmente um clima gostoso para se trabalhar, né? São valores, né? São valores. Onde ele valoriza as pessoas e o capital humano, né? Ele dificilmente vai conseguir trazer isso, a equipe dificilmente vai conseguir trazer isso para ele, né? Porque eu vejo que é meio que um espelho, né? Sim. Isso, sim, não é? Sim. Indo ao encontro do que você está falando, um cliente que eu fui, ele me contatou, você não quer vir aqui, tem alguma coisa acontecendo, eu não estou feliz com a produtividade da minha empresa, eu preciso que você venha aqui me ajudar. E, logicamente, eu fui falar com ele, primeiramente, né? E só de conversar com ele me falar o que estava acontecendo, eu fui visitar as linhas de produção, mas antes disso, conversando com ele, entravam pessoas na sala dele e eu via a conduta dele com relação às pessoas, né?
E aquilo já foi, é como eu te falei, você vem uma pessoa externa, você não deixa escapar nada. Você fica ligado, né? É igual ligado, criança, né? Eu falo que é olhar de É, criança, você fica percebendo exatamente, todos os detalhes, exatamente. né? Ele tinha uma postura muito rígida, e não era comum. Eu fiquei, acho que umas 2, 3 horas com ele na sala. E, então, muita gente entrou e saiu, gestores de área, gestor comercial, gestor de marketing, e eu via a maneira dele se reportar às pessoas, né, a postura dele, o comportamento dele com as pessoas, e aquilo eu já fui, né, anotando aqui na minha cabeça, não no papel, mas na minha cabeça. E depois Acendendo eu fui luzinhas, conversar né? com os gestores, né, e claro, os gestores, uma série de coisas, alguns, logicamente, com medo, não se queixaram da gestão mora ali, enfim, mas eu fui percebendo depois, falando, indo nas linhas de produção, falando com funcionários, que o principal ponto, claro que tinham outras situações dentro da empresa que a gente também tentou, né, abraçar lá para tentar explorar um pouquinho mais, mas fundamentalmente a empresa estava com uma cultura muito ruim por conta daquele gestor lá de cima, né? Aquilo que você falou, claro. Ele é o propagador, ele e ele, quando eu perguntei, mas escuta, qual é a sua visão? Qual o seu? Você já botou valores dentro da empresa? Não, eu não tenho. Eu falei, então vamos trabalhar nisso. Então foi a primeira ação que a gente colocou lá, foi montar a visão, missão e valores para a empresa. Mas, resumindo, quando eu fui entregar a pesquisa para ele, com uma série de ações a ser implementadas, eu sentei com ele, acho que durante umas 2 horas, eu falei, você vai ter que mudar a sua postura. Se você não mudar a tua postura, nada daqui, mas como eu tenho que mudar a postura? Eu falei, primeiramente, você não pode ser agressivo, você é agressivo. Eu fui muito dura com ele. Nossa, eu fui muito saia dura. justa. Ele ficou me olhando, ele arregalou os olhos, mas como? Eu falei, sim, você é agressivo, você é autoritário. O que você pretende numa empresa? Que clima você quer gerar aqui dentro? De satisfação das pessoas que vêm conversar com você, das pessoas que trabalham com você? É isso que você quer? Que as pessoas tenham medo, né? Então, indo ao encontro da tua observação, Júlia, é isso mesmo. O gestor, lá de cima, ele é fundamental para passar um clima gostoso dentro de uma empresa, né? Ele pode ser firme com o pessoal. Aliás, um gestor tem que ser firme para que a empresa realmente vá para frente. Ele não pode ser todo sorrisos o tempo todo, mas ele tem que saber ser firme, sem ser estúpido, sem ser rígido demais, né? Então existem, a linha é tênue entre uma coisa e outra, então você precisa mensurar muito bem isso, né? Então, às vezes, precisa alguém para alertar, precisa alguém para realmente dar uma sacudida e fazer com que realmente esse gestor tenha outra conduta, implemente algumas ações, implemente alguns programas dentro da empresa. Nesse caso aí, ele não tinha nem definido ainda missão, valores e visão da empresa, mas realmente ele seguiu a risca, e a empresa está muito bem, a empresa dele, o clima melhorou muito, e eles continuam com ações, eu sei que sim, mudaram para um imóvel maior ainda, a indústria está enorme, é bacana a gente ver. Agora, agora parou, não pode parar, como eu te falei, outras necessidades vão surgir, pessoas que querem, como eu falei, treinamento, pessoas que querem se desenvolver lá dentro porque gostam da empresa, enfim, querem um programa de benefício um pouco melhor, que acham que eles sentem que a empresa está indo bem. Uma das coisas que eu assim, defendo muito e estimulo muito o gestor a ser, é aquilo que a Jaque disse, é a comunicação. Comunique quando a empresa está tendo os resultados positivos, reúne o pessoal, se não for possível reunir todo mundo. Não reúne só para bater, né, Dirce? Exatamente, sabe, reúne e fala assim, olha, no primeiro semestre os nossos resultados superaram as metas, olha, é isso, tal, e também reúne, olha, gente, a gente não está indo tão bem, mas a gente precisa de vocês, precisa da garra de vocês,
Gente, a comunicação é tudo, é tudo. Mas eu acho que eu fugi um pouquinho do clima, mas enfim. Não, tá ótimo. Isso são tudo, tem tudo a ver. São pontos. A comunicação é um dos pontos que eu sempre faço questão de colocar dentro de uma pesquisa, porque não tem empresa que não tenha algum problema de comunicação. Pois é. De alguma maneira ela tem. Se até a gente, né, falha a gente, que eu quero dizer assim, né, nós seres humanos falhamos na nossa comunicação com nosso, sei lá, com nossos maridos, filhos, pais e mães, quem dirá dentro de uma organização, né? Ai, Dirce, que gostoso o nosso bate-papo, que gostoso, queria ter horas e horas aqui para a gente poder continuar. Desculpa se eu estou sendo meio prolixa, mas é isso aí, gente. De jeito nenhum, acho que a gente falar de clima... ajudar. E ajudou demais. Eu acho que, assim, falar de clima... dificilmente a gente vai falar só de clima, né? E a gente não trazer, por exemplo, a questão da comunicação, a questão de programas de reconhecimento, de valorização dos funcionários. Isso daí abre um leque gigantesco para a gente ficar aqui conversando por horas. Sempre. É muito amplo a área de RH e a área de satisfação para os funcionários é muito grande. Com certeza. E eu já quero deixar assim, ó, de antemão, já deixar um convite para a gente fazer a segunda parte desse vídeo, porque tenho certeza que você ainda tem mais muita coisa ainda para agregar, assim, muita experiência para trazer, para ajudar ainda mais a mulherada que está assistindo a gente, né, Jaque? Com certeza, acho que o que não falta aqui é conhecimento e eu sinto que tem uma sede, né, sobre esse assunto, então acho que dá para a gente sim dar continuidade, né? Já veio algumas ideias aqui do que a gente pode falar mais, né? Às vezes não só ficar no clima, mas trazer outras coisas que complementam isso. Acho que é bem importante, com certeza. Dirce, quero super agradecer a sua presença, gente. A sua participação, a sua disponibilidade. Pelo convite. Vocês são umas graças. Que gostoso, muito sucesso para o programa de vocês. Eu acho super importante vocês levarem isso para a mulherada. É tão importante, ainda mais nessa época de pandemia, onde as pessoas estão tão voltadas para o lado virtual, né? Que bacana vocês poderem oferecer isso para as pessoas, né? Que estão em casa, que estão trabalhando de casa. Muito legal mesmo. Gosto muito da iniciativa de vocês estão de parabéns. E obrigada pelo convite, muito sucesso. Vocês estão num caminho ótimo. Vindo de você é um presente, né, Jaque? É um presente, com certeza. Muito obrigada. E é tudo muito recíproco. Nós temos, eu falo pela Jaque já também, que acabou de te conhecer, né? Mas a gente tem muito respeito por você e admiração. Obrigada. Você como pessoa e como profissional. Então, de verdade, quero super agradecer. E já convidar para uma próxima, a gente já pensa, aí depois a gente conversa nos bastidores pensando numa segunda versão desse vídeo. E vocês que estão aí, mulherada, que está assistindo a gente, quero super agradecer também a presença de vocês que estão aqui, anotaram todas as dicas que a Dirce trouxe para a gente. Não deixa de se inscrever no nosso canal e mandar esse vídeo. Se você assistiu o vídeo e ficou se coçando para saber o que fazer para poder ajudar a melhorar o clima, de repente você ainda não faz parte da liderança, mas quer ser parte dessa melhoria do clima dentro da sua empresa, compartilhe esse vídeo com sua líder, né? Com a sua liderança. Eu tenho certeza que isso aí vai chegar e vai poder surtir efeito. Se a gente conseguir ajudar nisso, olha só que delícia que vai ser, né? Então, mulherada, um super beijo para vocês. Muito obrigada até aqui. Obrigada, Dirce. Obrigada, Jaque. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Beijo. Fica aí pra...